vocês elaboraram para decidir, priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje, que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais a vir a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9h30, reunião extraordinária da audiência pública para a continuação dos debates. Então essa foi toda a confusão, isso já foi no final. Teve outras confusões durante a fala do ministro Paulo Guedes. Agora tem essas repercussões em relação ao que aconteceu ontem, né? O líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, ele fez duras críticas à articulação do governo e reconheceu que faltou estratégia da base nesta audiência. E ele disse que quem colocou o ministro na cova dos leões não foi o delegado Valdir, se referindo a ele. Ele falou: quem colocou foram os partidos que podem fazer a base, o Centrão, sob o comando do Rodrigo Maia. Agora, Bombig, o que o Rodrigo Maia tem a ver com essa história aí? Eu acho que o Rodrigo Maia, dessa história, não tem. Essa ele tá limpo. Primeiro, uma coisa rápida sobre a altercação. Sim. O bate-boca ali em si, né? A oposição vinha provocando o Paulo Guedes desde o início da sessão, não estava muito interessada em argumentar ou debater, né? Ia lá com uma cantilena de que prejudica os mais pobres, favorece, tarará, bababá. E esse governo é um governo mercurial, né? Ele sai de baixas temperaturas para altíssimas em questões de segundos. O Paulo Guedes não fugiu à regra. Ele já tinha se indisposto com outros deputados. Depois ele até tinha se desculpado e estava voltando. E ele estava deixando uma impressão, de fato, o governo deixou ele muito desprotegido. Tinha umas coisas básicas, por exemplo, de como é que deixam ali mais de um deputado de oposição perguntado seguidamente e tal. Agora, o Centrão fez o papel dele. O Centrão não fechou com o governo não tem uma base ainda. Isso. Se o governo não tem uma base ainda, de quem é a responsabilidade de defender o ministro da Economia lá? Do partido, do PSL. O Centrão estava lá do lado, estava ouvindo, estava conhecendo. A despeito dessa briga no final, o Paulo Guedes transmitiu pelo menos uma certeza para o Centrão e para alguns deputados com quem eu conversei. Ele tem convicção na reforma da Previdência. Uhum. Até o presidente parece um pouco Claudicante, sim, né? Sim. Lá para cá, a própria bancada do PSL. Ele não, ele sentou lá, ele defendeu. Quem acompanhou, eu acompanhei quase toda a audiência. Ele tem convicção naquilo, na proposta que ele enviou. Ele acredita na proposta que ele enviou. Ele acredita na necessidade da reforma. E ele demonstrou uma outra coisa interessante. Ele respeita muito o Congresso. Quem esperava dele uma postura autoritária, de chegar lá e dizer, não, tem que ser assim, vai ser, não, ó, vocês vão dar a palavra final, vocês podem mudar e tudo mais.
Mas, no final, ele não teve nervo de aço suficiente para não cair na provocação. Devia ter pegar os vídeos antigos lá do Malan. Isso. Do próprio Henrique Meirelles, né? Que chegou aí. Né? Do próprio Palocci, de ministros que sentavam lá e ficavam... até muita gente com quem a gente conversou na coluna, integrantes da própria CCJ, dizia o seguinte: se ele talvez tivesse dado uma resposta mais diplomática ou deixado o Zeca Dirceu falar sozinho, teria sido ruim para a oposição, para o Zeca Dirceu. Mas ele respondeu que era uma provocação, né? Isso. E o Felipe Francischini, presidente da CCJ, Isso. pagou pela inexperiência, né? Verdade. Pagou pela inexperiência. É verdade. Porque o presidente tem isso mesmo de manobrar, né? Claro, claro. E uma última coisa, uma última observação, e aí é um ponto assim que ficou um pouco ruim para o Paulo Guedes, talvez assim, no longo prazo vai sobrar sempre a questão desse bate-boca, né? Mas assim, já vinha, ele estava pecando um pouco nos números. A ausência de ter levado ali uma planilhazinha, uns números, alguns deputados foram bem preparados, Isso. não da oposição ali e tal, a maioria da oposição estava a fim de fazer espuma mesmo, mas alguns deputados do centro foram com perguntas mais incisivas e ele não tinha os números na hora. Então esses são os pontos negativos, o temperamento e a ausência de números. E como ponto positivo, o fato dele ter respondido tudo e ter defendido com muita veemência a reforma da Previdência. Precisava de alguém fazer isso nesse governo.